Então, nós falamos até agora sobre o cartaz, o Luiz Carlos Prestes, o caminho que a coluna Prestes fez ao longo do Brasil, desde o seu começo em Foz do Iguaçu. Falamos que tem vários líderes, embora o Prestes se destaque, e falamos também que o Prestes é chamado muitas vezes de coronel, general, e etc. E chamado também de Cavaleiro da Esperança, tá? O termo Cavaleiro da Esperança vai surgir nos jornais estrangeiros, principalmente na França, e vai ficar meio uma imagem, uma ideia, né, de que ele vai salvar o Brasil, que o Prestes vai salvar o Brasil, ele é o grande responsável por isso, o Cavaleiro da Esperança, né? E a história da Comuna Prestes girou o mundo, né? Imagina, os caras percorrerem 25 mil quilômetros, lutarem contra forças do governo e nunca serem batidos. Então, o mundo inteiro ficou sabendo, saiu nos jornais de várias partes do mundo, e o Prestes é a grande figura aí, ele vai ter o nome dele de internacional, isso vai ter um reflexo depois aí. Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho bem pequenininho de um vídeo. Espero que role aqui, certo? Vamos ver, se não rolar, vocês podem falar, tá? Certo? Os paulistas perseguidos por tropas do governo marcham para o oeste do Paraná. São várias colunas de soldados amotinados. A coluna Fênix, a coluna Invicta, a coluna da Morte. No sul, o jovem capitão Prestes toma o quartel de Santo Ângelo e reúne mais de 1000 homens na coluna gaúcha, a coluna da Esperança, como o povo a apelidou. Seu destino nunca mais seria o mesmo. Vejo não mais ser possível resistir às intolerâncias dos nossos governantes. Levado por esta situação e pela aflição que sinto sufocar nossa gente, eu já não posso mais me calar. Preparem-se para enfrentar as duras consequências em face da atitude que terei de tomar. Afinal, foi a senhora que me educou dentro desses rígidos padrões morais e cultivou em mim a aversão a qualquer tipo de injustiça. Abraços, Luiz Carlos Prestes. Depois de sucessivas derrotas em São Paulo, Miguel Costa estaciona suas tropas em Foz do Iguaçu. Prestes rompe o cerco no Rio Grande do Sul e se junta aos paulistas. Quando eu cheguei a Foz do Iguaçu, e só se falava, o único plano era retirar, abandonar o território nacional e passar para a Argentina. Aí eu me exaltei, né? Eu disse que não podia absolutamente aceitar, porque a minha coluna estava vitoriosa. Chegava lá vitoriosa para se unir com a coluna de São Paulo, né? E que não aceitava a derrota e passar para o estrangeiro nessas condições, porque eu não tinha nem como dirigir meus soldados vitoriosos e convidá-los para ir para o estrangeiro, né? Então o velho percebeu que, né, não era conveniente deixar gaúchos e paulistas separados. E fez como nós fazemos com baralho, embaralhou todos, né? E constituiu uma nova organização da coluna, que ficou da seguinte forma organizada. Ele continuava como comandante em chefe, depois vinha um Estado-Maior. O Luiz Carlos Prestes era o chefe do Estado-Maior, o Juarez estava o subchefe, e 4 destacamentos comandados respectivamente por João Alberto, Siqueira Campos, Djalma Dutra e Cordeiro de Faria. Marchando, engrossaremos a coluna. A guerra no Brasil, qualquer que seja o terreno, é a guerra do movimento. Para nós, revolucionários, o movimento é a vitória. O general organizava a vanguarda, a tropa saía toda,
e eu ficava até a retaguarda. Deixava até a retaguarda organizada para cobrir a cobertura da coluna, e depois, como eu tinha um passo muito largo, né, eu ia passando por toda a coluna, e eu falava com cada soldado, não é que eu conhecia todos eles pelo nome, pelo apelido, etc. E isso me dava, e eu era uma espécie de juiz de paz, né? Todas as queixas, todas as dificuldades que cada um tinha, o que necessitava, era comigo que falavam, né? E o meu nome ficou na coluna, porque em qualquer lugar que chegavam, qualquer civil, morador, que vinha falar, reclamar ou pedir qualquer coisa, o soldado mandava, o coronel Prestes que vai resolve. Então todo mundo ia procurar, o meu nome foi ficando por aí, e daí o nome com que a coluna ficou com o meu nome por isso, né? Eram mais ou menos umas 20, ou mais de 20 mulheres que acompanharam a coluna. Quando chegou aí, eu ainda era muito militar e não queria saber de mulher na coluna. Então, eu dei ordens terminantes na tropa que estava organizando a passagem do Rio, que nenhuma mulher podia passar para Santa Catarina. Cada uma voltasse para casa, né? Mas eu fui última viagem, eu participei dela. Eu fiquei até o fim. Quando cheguei lá em Santa Catarina, as mulheres estavam todas lá. Já tinham passado e o que se ia fazer. E continuaram a marcha da coluna. E foram úteis, né? É verdade que eu tive que depois fazer autocrítica, porque realmente elas não foram peso nenhum, nem prejudicaram em nada, né? Pelo contrário, foram de grande valor mesmo e ajudavam muito na cozinha, né? No cuidado dos feridos, e algumas delas, inclusive, em combate, nos ajudavam a informar sobre o deslocamento do inimigo, e alguns empunhavam até o fuzil mesmo na luta. A coluna Prestes ainda hoje gera polêmica. A coluna heróica rasga o interior do país, do Rio Grande ao Piauí, se transforma em epopeia militar e deixa em seu rastro lembranças amargas. A coluna, por estratégia de sobrevivência, ela percorreu os lugares mais perdidos e mais inóspitos do Brasil, para ficar longe das estradas onde as tropas legalistas poderiam chegar, né? Então, de repente, aparecia aquele monte de homens, então eles me diziam assim, pareceu aquele povo esquisito, de fala revezada, que não sei o que estava fazendo aqui, que fazia uma bagaceira danada, comia a criação, prendia os donos, eu não sei o que eles vieram fazer, só Deus que deve saber, né? Então, essa era a impressão. De repente, aparecia aquele monte de gente comendo, precisando comer num lugar onde a comida não era suficiente, precisando vestir, precisando de mulher, né? E então eles viram a coluna como a maioria viu a coluna como uma tropa de ocupação. Então o povo fugia para o mato. Nós entramos em povoados mais tarde completamente vazios. E isso era um mal, né? Porque quando a cidade estava completamente abandonada, não era possível uma vigilância, etc., para impedir o saque, impedir que entrasse nas casas comerciais, etc. Estava tudo abandonado. Maneira que isso aí via. Mas quando tinha população, a população era respeitada, nos recebia bem, nos facilitava tudo, fornecia mesmo víveres, alimentos, etc. De maneira que as relações eram realmente muito boas. Teve um agricultor que a mulher dele foi estuprada, ele ingressou na coluna para achar quem tinha estuprado, matou, voltou e virou um matador, morreu na prisão de Campo Grande, né? Quer dizer, a coluna acabou mudando o destino, a trajetória, a vida dessas pessoas. E aí é o seguinte, vocês podem ver que o Prestes, velhinho já, né? Esse filme, ele morreu em 89, então é anterior a isso. E o Prestes velhinho fala, não, a gente era bem recebido, sei lá, e a jornalista Helena Brum fala, não, mas tinha lugar, os caras eram vistos como tropas de ocupação, né? Os caras agitavam a cidade, porque imagina, a coluna chegou, ela teve de 600 a 2.000 pessoas, imagina a cidadezinha do interior que tem 1.000 pessoas, recebendo 2.000 pessoas de uma única vez, com fome, né, e etc. Então, óbvio, né, que a coisa foi muito pesada para algumas regiões. Teve, inclusive, vários lugares aqui do Brasil, estou mostrando um mapinha de novo aqui, que a coluna, o governo, ele fazia propaganda contra a coluna, dizendo que a coluna Prestes era o demônio e que ia, né, acabar com as pessoas e que ia acabar com a paz do Brasil, não sei o que, papapá. E teve lugar que as pessoas reagiram. Então, por exemplo, aqui no Ceará,
Teve uma cidadezinha do interior do Ceará que, quando a Coluna Prestes chegou, os homens da cidade estavam armados tentando enfrentar a Coluna Prestes. E óbvio que os caras perderam, né? Porque os caras da Coluna Prestes, além de serem militares, foram treinados na Europa, né? Tinham toda uma estratégia de guerra, sei lá. Pois bem, os caras da Coluna Prestes pegaram todos os homens da cidade, colocaram todo mundo na praça e começaram a questionar quem é que organizou vocês. Eles queriam saber quem foi a liderança que organizou os caras, né? E aí o que aconteceu? Eles descobriram que foi o padre, né? Que organizou eles. E o que acontece? Eles chegaram e julgaram o padre de acordo com o julgamento que eles tinham, né, da cabeça deles, obviamente, e puniram o padre. O padre foi capado em plena praça pública. Tá? Certo? Essa foi a punição do padre, né? Porque onde já se viu, né? Nos enfrentou, agora vai pagar o preço, não sei o que lá. A grande questão da coluna, né? Qual era o plano da coluna? Então, vamos voltar no mapinha aqui para explicar para vocês o plano da Coluna Prestes. O plano era o seguinte, tá vendo? Esse puta vai para cá, vai para lá, pode ver aqui no vídeo até para ser o mais complexo isso, né? O plano era, a hora que o governo mandasse um monte de tropas para enfrentá-los, tropas do governo, mercenários, o governo até chegou a pagar para Lampião enfrentar a Coluna Prestes, quando a coluna estava aqui, ó, no Nordeste, tá? É que Lampião recebeu dinheiro, o governo também anistiou os crimes de Lampião, né? Ou seja, tirou os crimes de Lampião, né? Que ele era considerado um criminoso pelo governo brasileiro, mas o Lampião não se sabe até hoje o porquê, mas ele não combateu, tá? Certo? Deve ter olhado lá e falado, né? Não dá para combater esses caras, né? E a ideia era, na medida em que várias tropas do governo vão enfrentar a coluna, chega uma hora que as tropas do Rio de Janeiro vão ser levadas para enfrentar a coluna, o Rio de Janeiro fica desprotegido e outros companheiros, lembra do cartaz aqui, o Prestes chamando aí, né, ó, aviso de Prestes a seus companheiros, outros companheiros estariam prontos para derrubar o governo, que era um cara, nesse momento, quem está governando o Brasil é esse carinha aqui, Arthur Bernardes, tá? Que é do Partido Republicano Mineiro, certo? Aí o que ocorre? Só que, à medida que eles rodam no interior do país, eles vão perceber que o plano deles estava furado. Tá? Eles vão perceber que o plano estava furado. Porque o próprio Prestes, nesse próprio vídeo aí, que é o Velho, né, a história do Luiz Carlos Prestes, que é uma cinebiografia dele, ele vai dizer isso na entrevista, ele fala, nós percebemos que a gente era da cidade, nós éramos ignorantes, né, o termo que ele usa, nós éramos ignorantes, éramos da cidade, eles não sabiam, e na medida que começaram a rodar aqui pela interiorzão, descobriram que o interior do Brasil é extremamente miserável. E não adianta trocar o presidente, simplesmente. Né? Na cabeça dos tenentes vai ficando cada vez mais claro que o plano deles está errado. Eles falam, a gente tira o Bernardes, põe outro, e o que resolve da miséria no interior do país? Nada. Não é isso. Aí, eles perceberam essa enorme miséria e perceberam que o plano estava furado. Tinha que fazer uma mudança maior no país, não simplesmente trocar o presidente. Tá? Por isso, eles vão para a Bolívia. Certo? A grande maioria, tem um ou outro que vai para o Paraguai, mas a grande maioria para a Bolívia trabalhar em madeireiras. Na Bolívia, então vamos aqui na Bolívia, né? O Prestes aqui, ó, na Bolívia. Ele vai estar lá, eles vão ficar algum tempo na Bolívia, final de 27, 28, os tenentes vão voltando aos poucos para o Brasil, eles sabiam que o governo estava de olho neles, né? Porque para prendê-los quando eles voltassem, então as lideranças são os últimos a voltar. Quando eles estão ainda lá na Bolívia, o Prestes recebe, aquilo que eu falei, o nome dele ficou famoso, ele recebe uma visita, que é a visita desse carinha aqui, ó. Tá? Esse carinha que se chama... Ixi, o nome dele não aparece nunca, estou reduzindo, ele não aparece. Astrogildo Pereira, tá aqui, ó. Nome muito comum na época, Astrogildo, tá? Pode perceber que a foto dele tá até vermelhinha, porque ele é da onde?
do Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922 sobre o impacto da Revolução Russa. Tá? O que acontece? O Astrogildo foi lá, conversou com o Prestes, deu para ele uma cópia do Manifesto Comunista, textos de Lenin e alguns outros textos socialistas. E o Prestes, lendo isso, vai falar, pronto, encontrei o que estava faltando. Né? Não adianta trocar um governo, a gente tem que fazer uma mudança estrutural, tem que fazer uma revolução. E o Prestes vai se aproximar cada vez mais do Partido Comunista. O Partido Comunista, a princípio, resiste, mas depois a União Soviética vai dar uma ordem para o partido, para colocar o Prestes dentro do partido, e ele vai se tornar o principal nome do Partido Comunista. Tá? Mas isso aí vai ter desdobramento depois, certo? Voltando ao Brasil. Em 1929, você tem eleição marcada, e o presidente Washington Luiz, ele é famoso autor de uma frase que mostra bem como que a República Velha tratava todas as formas de manifestação. Então, Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, outras revoltas que a gente não falou, e etc, as greves operárias. Ele vai dizer a seguinte frase, tá? Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Questão social é questão de polícia. Ou seja, todos os problemas sociais que existem devem ser resolvidos pela polícia. Então, não tem discussão, não tem absolutamente nada, né? É uma frase que representa bem a visão que existia na época, né? Certo? De que, olha, não tem discussão, né? E olha que engraçado, você tem pessoas até hoje, passado 100 anos, né, que pensam da mesma maneira, que as pessoas não mudam, elas não evoluem, né? Até porque o Brasil não estuda história, né? Pouquíssimas pessoas no Brasil têm noção histórica realmente das coisas para poder entender, por exemplo, que os países europeus são melhores porque as pessoas têm direitos, né? Então, frase do Washington Luiz. Na eleição de 1929, o Washington Luiz, que está aqui, então, o presidente antes dele era esse daqui, o Arthur Bernardes, que era do Partido Republicano Mineiro, está escrito aqui embaixo, ó. O Washington Luiz, que era do Partido Republicano Paulista, ele teria que indicar um mineiro, certo? Teria que indicar um mineiro, mas ele não faz isso. Ele vai indicar outro paulista, Júlio Prestes. Ele rompe a política do café com leite. Tá? Por isso vai surgir aqui, a partir da liderança, de uma das lideranças, esse carinha aqui, ele foi presidente, depois ele rompeu com o governo, que é o Arthur Bernardes. Vai surgir a Aliança Liberal. Tá aqui, ó, Aliança Liberal. Tá? Aliança Liberal são o quê? São oligarquias dissidentes. Oligarquias dissidentes. O que significa a palavra dissidente? Tá? Que está brigando, que está rompendo com alguém. Então, a Aliança Liberal é, né, uma candidatura do então governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, para presidente, para disputar contra o Júlio Prestes, e aí tomem cuidado, tá, gente? Júlio Prestes e Luiz Carlos Prestes não tem absolutamente nada a ver, tá? Certo? E aí, quem se uniu nessa candidatura? A oligarquia de Minas Gerais, brigando com São Paulo, porque o Washington Luiz rompeu a política do café com leite. A oligarquia do Rio Grande do Sul, né? Capitaneada aí pelo ex-governador Getúlio Vargas, tá? Que vai disputar a eleição contra o Júlio Prestes, e a oligarquia da Paraíba, que é capitaneada por João Pessoa. Aqui a fotinho do João Pessoa. O João Pessoa, aliás, era o principal orador, o principal representante aí, né? Pode ver que ele é vice aqui, ó. Ele falava muito bem, ele era um crítico feroz aí do governo, né? Lá no Nordeste. O Júlio Prestes ganhou por quê? Porque tem todo aquele esquema do voto que é controlado pela oligarquia. Então, quando o governo, no Washington Luiz, falou para os coronéis, olha, tem que votar no Júlio Prestes, os coronéis mandaram os seus
homens, né, aqueles que trabalhavam por ele, votar no Júlio Prestes. Então, mesmo com um monte de pessoas contra o governo, operários, tenentes, classe média urbana de São Paulo, as oligarquias dissidentes, a burguesia industrial de São Paulo, está todo mundo contra o governo, mas a grande maioria da população votou ainda naquele esquema de voto aberto, voto de cabresto, o Júlio Prestes foi eleito. Aí nós vamos entender como que o Vargas chegou ao poder, porque o Júlio Prestes não vai nem assumir. Por que ele não vai assumir? Você tem aqui, ó, o efeito da crise de 29 no Brasil. Essa foto, diferente da foto que eu mostrei antes, que era 31, essa aqui é de 29. Ó, sacas de café sendo retiradas do trem e queimadas. Né? Aí o historiador fala, a primeira vez que o povo sente o cheiro do café. Tá aqui, ó, foto de 29. A crise de 29 vai arrebentar com a cafeicultura e vamos lembrar, gente, o governo, ele vivia de impostos de entrada e saída de mercadorias e vivia da oligarquia do café. De repente, todas as finanças do governo ruíram, desabaram em 1929. Tá? Certo? Para piorar a situação, já entrando em 1929, 1930, o João Pessoa vai ser assassinado. Tá? João Pessoa, que era quem? Uma das oligarquias dissidentes, João Pessoa, Getúlio Vargas e Arthur Bernardes. As oligarquias dissidentes, né? Elas são oligarquias de Minas Gerais, Paraíba, João Pessoa e Rio Grande do Sul, certo? O João Pessoa, o principal nome aí da oligarquia da Paraíba, é assassinado. E por que ele foi assassinado? O assassinato, a princípio, não tem nada. Ele pulou a cerca com a política, tá? Embora o cara que matou ele fosse favorável ao governo e ele fosse o inimigo do governo. Mas o motivo, o mote que leva o cara a fazer isso foi uma questão pessoal. O João Pessoa do cara, e o cara muito pé da vida, mas no Nordeste ainda, né? Ele vai buscar até a honra dele de novo. João Pessoa é assassinado. Só que na época, esse tipo de coisa não se fala assim abertamente, né? Ah, corneou o outro. Não, isso é um negócio de fórum íntimo, então ninguém fica falando isso. E a notícia da morte de João Pessoa, um dos principais opositores do governo, vai recair em cima de quem? Do governo. Né? Do governo. Para piorar a situação, o Washington Luiz, que já rompeu a política do café com leite, o que é um erro, né? Muito grande, porque ele jogou gente contra ele, por causa da crise, do efeito da crise, em vez dele dar posse para o Júlio Prestes ganhou a eleição, mas em vez de dar a posse para o Júlio Prestes, ele não dá posse. Ele adia a posse do Júlio Prestes, porque ele não queria entregar o governo cheio de crise, cheio de problema político, né? E vou dar um dado aqui para vocês, hein? Os dois últimos governos da República Velha, o Arthur Bernardes e o Washington Luiz, eles governam o Arthur Bernardes quase o tempo todo, o Washington Luiz o tempo todo em decretação de estado de sítio. Estado de sítio é um pré-ditadura. A situação está tão feia, que o estado de sítio é um tipo de lei, né? É um argumento jurídico, algo que o governo pode usar para suspender os direitos das pessoas. Tá? Certo? Aí ele adia a posse do Júlio Prestes, a situação do país cada vez pior, a cafeicultura desabando e as finanças do governo também, morre o João Pessoa e vai acontecer isso daqui, ó. Tenentes saem do Rio Grande do Sul, marcham até o Rio de Janeiro e em outubro de 28 de outubro de 1930 derrubam a República Velha. O o Washington Luiz e o Júlio Prestes são presos. E olha que detalhe interessante: a derrubada da República Velha ocorre sem a necessidade de dar um tiro. Não houve um tiro, nada. Não houve resistência, não houve luta, não houve tiro nenhum. Certo? E aí o que ocorre? Os tenentes derrubam a República Velha. Tem muita gente aqui no Brasil que vai chamar esse episódio de Revolução de 30, que é um negócio extremamente discutível, tá?
certo? Aqui é uma charge da época, né? E só que se você pegar, peraí, mas como assim, Revolução de 30? Então, se você pegar o conceito histórico de revolução, tem duas coisas que não vão ocorrer. Por isso, não é uma revolução. Primeiro, não teve extrema violência. Acabei de falar, os caras derrubam a República Velha sem um tiro. Os caras não deram um tiro, nada. A outra coisa que não ocorre, grandes mudanças. Você vai ter algumas mudanças políticas no país, mas grandes mudanças econômicas, como a gente viu, por exemplo, na Revolução Russa, na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, isso não. Então, aquilo que muitos chamam de Revolução de 30, para a grande maioria dos historiadores que estudaram, falam, não é uma revolução, é um movimento de 30. Mas é uma coisa muito discutida na historiografia até hoje. Tá? E depois a gente vai até entrar um pouco mais nessa questão, certo? E aqui nós temos o Getúlio aqui, ó. Estão vendo o Getúlio Vargas aqui? Olha que legal, Getúlio. Eu até brinquei, né? Aqui na foto, sei se dá para vocês lerem o que está escrito aqui, ó. O camaleão Getúlio versão tenente. É uma brincadeira, porque Getúlio Vargas é um camaleão, né? Tá? Ele não era tenente, tá? Ele é ex-governador do Rio Grande do Sul. E olha a roupa que ele está vestido aqui, ó. Isso é o momento em que ele está indo para a posse dele. Ele é colocado como governante provisório em 3 de novembro de 1930, tá? Mas olha que legal, né? Ele vai assumir o poder vestido de tenente, como se ele fosse mais um daqueles que derrubaram a República Velha. Certo? Tá? Só que ele não é tenente. Getúlio Vargas, na verdade, era muito esperto. Correto? Na verdade, porque no calor da hora, no calor do acontecimento, ninguém vai se tocar que, peraí, mas por que esse cara está se vestindo como a gente? Aliás, na verdade, as pessoas devem ter gostado, né? Ah, que legal, olha, Getúlio está nos apoiando, que legal, ele vai ficar um pouquinho, porque na verdade, eu vou até colocar aqui, ó, para baixo a tela, para vocês verem o que eu coloquei aqui do que vai ser a Era Vargas, que a gente vai estudar depois, que a gente tem que estudar primeiro a Segunda Guerra Mundial para entender a Era Vargas. Na realidade, olha a primeira fase da Era Vargas aí, certo? Era para o Vargas entrar, a ideia seria fazer uma eleição, só que para fazer uma eleição você tem que ter uma constituição, você tem que mudar a lei. Por que tem que mudar a lei? Porque o voto não era secreto. Tá? Então, existem duas coisas no movimento de 30 que são muito claras para as pessoas da época. Duas coisas. Uma delas, você tem que ter mudança política. Todos os grupos políticos envolvidos, que têm ideias diferentes, pensam isso. Tem que ter mudança política. Primeiro, você não pode ter voto aberto. Então, você tem que mudar a Constituição. Porque vocês podiam perguntar, pô, mas não pode fazer uma eleição só avisando, olha, gente, não é voto aberto? Claro que não. Tá? A legalidade ela é extremamente importante numa república. Né? Então, se você muda a Constituição e algum coronel descumpre isso, você pode prender o coronel. Tá? Porque o coronelismo vai começar a perder poder a partir de 30. Eles que davam sustentação para a República Velha cai, depois nós vamos ver isso, o governo Vargas vai ter ações para detonar o poder dos coronéis. Se você muda a lei, você faz uma eleição de voto secreto. Essa era uma ideia básica para todo mundo. Tá? A segunda ideia básica para todo mundo, e por isso que o Vargas, nesse momento, se veste de tenente, até para parecer, olha, eu sou igual a vocês, nós estamos todo mundo junto, e nós vamos entender melhor isso na próxima aula, é o fato de que os tenentes eram vistos nesse momento, ou foram vistos ao longo da historiografia como os grandes agentes da tal revolução, que nunca existiu, tá? E o principal tenente de todos, óbvio, é o Luiz Carlos Prestes. Então, a segunda ideia que era comum a todos os grupos no movimento de 30, o Prestes seria a liderança. Mas depois a gente vai ver né, o que aconteceu e tudo mais. O tenentismo vai se dissolver na década de 30, tá? Certo? Muitos vão entrar no governo de Getúlio e depois vão se decepcionar com o governo de Getúlio. Certo? Porque não era tudo aquilo que eles imaginavam. E o Prestes, o Luiz Carlos Prestes, cadê ele aqui? Volta no Prestes. Ixi, perdi o Prestes.
Luiz Carlos Prestes, tá? Ele não participa do movimento de 30, porque ele e Getúlio Vargas não chegam num acordo de como deveria ser esse movimento, como deveria ser o novo governo. Por quê? Getúlio é um estancieiro de terras no Rio Grande do Sul, ele vem de família de oligarquias agrárias. O Luiz Carlos Prestes vem de uma família pobre no Rio de Janeiro. Eles têm ideias diferentes. E o Prestes, nesse momento, já é socialista, tá? Mas a gente entra depois nessa seara aí para discutir um pouco melhor isso, beleza?